Os desenvolvedores do Blender concluíram recentemente um projeto chamado Inverno de Qualidade, onde passaram algum tempo consertando bugs e melhorando a qualidade geral do código. No total, em um período de 2 meses, eles corrigiram mais de 500 bugs, incluindo algumas de longa data importante. Mas, embora muito do foco tenha sido recentemente em consertar bugs, ainda temos alguns novos recursos legais para explorar no Blender 4.4, que acabaram de sair hoje. Eu sou o Jonathan Manpel do cgcook.com e, neste vídeo, vamos explorar tudo o que é novo no Blender 4.4. Na seção de modelagem, o operador de Trig Stoquats possui uma nova configuração de influência da topologia que prioriza até as grades. Combinado com as configurações existentes, ele permite obter resultados significativamente melhores. Há também um novo operador para selecionar vértices por contagem de arestas para que você possa encontrar e selecionar facilmente os postes. O atalho L para selecionar vinculado sob o mouse agora funciona no novo modo de edição da curva. Curiosidade, você também pode desmarcar ligado em qualquer modo de edição com Shift L. Eu não sabia disso. O editor UV agora usa os atalhos Ctrl+C e Ctrl+V para copiar e colar o UVS, o que faz sentido. A barra de status agora exibe um aviso útil quando o objeto ativo tem uma escala não uniforme ou negativa. Agora também há um aviso quando a escala ou a transformação de rotação é definida como afetando apenas a localização e não tem efeito. A cor frontal padrão para a sobreposição de orientação do rosto foi alterada para transparente, então você agora verá o vermelho apenas para a face traseira. Se você gostava de ver o azul, sempre pode alterar isso de volta em preferências. A configuração de sobreposição dos índices de malha agora é sempre visível para todos, não apenas os desenvolvedores, e os números também agora são mais legíveis. A sobreposição da ferramenta de faca agora usa a mesma cor do tema que os outros aparelhos. No modo de escultura, um novo tipo de pincel chamado Plane substitui os pincéis achatados, preenchidos e raspados. Você recebe toda a mesma funcionalidade agora com muito mais personalização. Você ainda terá todas as mesmas definições de pincel, eles estão apenas usando esse novo tipo de pincel sob o capô. Os pincéis de plano agora têm a opção persistente por padrão, o que deve fazê-los se sentir um pouco mais estáveis. E os pincéis de plano agora usam o tipo de área de simulação local por padrão, porque funcionam um pouco melhor com simetria. Agora, há algumas grandes notícias de animação, mas quero que você ouça diretamente do próprio especialista em manipulação e animação, Wayne Dixon. Obrigado, Jonathan. Então, aqui estão as coisas que eu quero falar hoje. Há 4 coisas a ver com a animação e depois 2 a ver com o equipamento. O primeiro com a animação fará muitas pessoas felizes. Então vamos lá. Em versões mais antigas do Blender, se você tivesse uma animação de guindaste interagindo com outra caixa, o guindaste teria sua própria ação de animação e a caixa também teria uma ação de animação separada. Mas no Blender 4.4, as ações agora são feitas, o que significa que você pode ter uma ação que contém animação para o guindaste e a caixa e ao mesmo tempo. Já configurei este e você pode ver que a animação da caixa é armazenada em um slot aqui chamado Box Animation. E a animação do guindaste é armazenada no slot de animação do guindaste. O incrível é que a animação para vários objetos pode viver dentro de uma única ação. Incrível. Então, como configuramos isso? Digamos que eu queria adicionar alguma animação a esta caixa B aqui, e quero incluí-la na ação existente. Bem, você não aperta o botão aqui, porque isso criará uma nova ação apenas para esse objeto. Então, vamos desfazer isso antes de começar a animar. Você deseja atribuir essa ação existente ao objeto. Esse é o truque. Então podemos criar um novo slot para que essa animação viva. Então, clicaremos no novo botão de slot. E agora, quando animamos a caixa, todos esses dados estão dentro da mesma ação. Eu sou muito bom em animação. E se você quisesse incluir toda a sua animação dentro da mesma ação, exceto que você foi acidentalmente em frente e animou essa caixa em sua própria ação separada por si só? Bem, os desenvolvedores pensaram nisso. Vamos selecionar nossa caixa solitária primeiro e depois mudar. Selecione qualquer um dos outros objetos que já tem a ação em que queremos se fundir. E então, no menu de ação aqui, podemos escolher o operador de mesclagem. Agora você verá nossa animação de caixa não é mais tão solitária. Se você deseja separar suas ações, você tem 2 opções. Você pode separar apenas esses slots selecionados. Então, se você clicar neste, ele moverá quaisquer slots que você selecionou para uma nova ação. Ou se você quiser separar todos os seus slots de uma só vez, poderá escolher esses slots separados. Isso criará uma nova ação com fenda única para cada objeto. Então agora todos podem ficar igualmente solitários. A biblioteca de pose recebeu um pouco de atenção. Em primeiro lugar, você pode criar uma nova pose diretamente do menu aqui. Você também pode especificar em qual biblioteca você deseja colocá-la. Isso é incrível. E quando você clica com o botão direito do mouse em qualquer uma das suas poses, você tem 3 novas opções. Você tem Ajustar, Modificar e Excluir. Use Ajuste se desejar ajustar algum dos canais existentes para essa pose. Em Modif, você pode substituir todos os canais existentes ou adicionar ou remover ossos selecionados a essa pose existente. E agora também existe uma maneira de excluir a pose do menu de clique com o botão direito do lado.
Se você estiver usando o modificador de ruído no Blender 4.4, você notará que ele está um pouco diferente, e isso ocorre porque o algoritmo foi atualizado para corrigir um bug. Essa mudança nos deu duas novas configurações, lacanalidade, ou como você diz que está relacionada à lacuna entre os inchaços de ruído. Quanto maior o número, maiores as lacunas e a rugosidade ou quão suaves esses inchaços são. Obviamente, você só vê o efeito que isso tem se aumentar a profundidade da sua curva. Vale a pena notar que o seu modificador de ruído agirá um pouco diferente daqui para frente. No entanto, se você quiser o antigo ruído legado, basta clicar neste botão de alternância aqui. A reprodução de animação é até 15% mais rápida para áreas que possuem normais personalizados. Vou levar isso. Ao aparecer agora quando você simetria os ossos, ele também pode simetrizar as coleções ósseas. Isso está jogando incrível. Restrições incompletas ou quebradas agora não atraem mais a linha de relacionamento para a origem mundial. Isso vai manter suas restrições quebradas parecendo bonitas e arrumadas. Então isso é toda a animação e as coisas de Rigging que eu queria falar. Agora vou passar para Harry para falar sobre todas as coisas dos nós de geometria. Bem, após as novidades do 4.3, as atualizações do 4.4 são mais apertadas e mais intensas, concentrando-se principalmente nas pequenas coisas que usamos todos os dias. Mas existem alguns nós novos, o primeiro dos quais é encontrado na string. Com este nó, agora podemos pesquisar uma string por outra string, encontrando o índice da primeira ocorrência. Ele também gera uma contagem do número de vezes que essa string ocorre. Isso significa que agora podemos dividir as cordas de maneiras muito mais avançadas, úteis para quando estamos criando geometria de texto, mas também para usar strings como método de entrada para nós de geometria. Em seguida, é o nó de entrada normal, que agora gera normais de canto da face adequados, em vez de apenas enfrentar normais como antes. Então, sim, este é um novo normal. Mas você pode ativar a funcionalidade antiga na barra lateral, e os arquivos antigos automaticamente terão isso ligado. Ah, e as larguras do nó agora se encaixam se você estiver encaixando, o que não é apenas ótimo para manter as coisas arrumadas, mas surpreendentemente boas para o estresse também. Esta é uma das melhorias menores, mais poderosas de 4.4, de qualidade de vida. Alguns nós agora estamos mostrando mais informações do que antes, escondendo todas as entradas que não afetam a saída da saída. E, por outro lado, agora podemos ver muito menos, se quisermos, porque os painéis de grupo podem ser alinhados, ajudando-nos a focar apenas nas coisas que queremos mudar. A família constante do nó de entrada já é relativamente grande, mas até agora alguns membros estão faltando, então a chegada dos nós de entrada de objetos e coleta foi recebida de braços abertos. Estes, como seus irmãos mais lombos, são despretensiosos, mas incrivelmente convenientes, permitindo que o mesmo objeto ou coleção seja usado por vários nós de uma só vez. Em seguida, temos o nó de aviso, que agora tem um rótulo dinâmico, dependendo do aviso avisando de que advertem que está avisando. E a opção de superfície limitada do modificador da superfície da subdivisão está agora disponível no nó da superfície da subdivisão, permitindo-nos colocar nossos vértices em sua posição teórica em uma malha infinitamente subdividida. Os nós de junção e realização dos nós não removem mais os grupos de atributos de vértices. Em vez disso, ambos concordaram que preservarão e respeitarão o status do grupo de vértices de um atributo. E, finalmente, chegamos a melhorias de desempenho. Os concorrentes desta vez são elementos de classificação e o nó triangular. Os elementos de classificação são impressionantes 50% mais rápidos em cenários comuns, mas o prêmio vai para triangular, que tendo sido portado da malha B para a malha, agora fornece uma melhoria de 30 a 100 vezes. Que beleza! E isso é o que há de novo com nós de geometria no Blender 4.4. Olá a todos, Paul aqui para falar sobre alguns dos recursos de lápis de Griase que você encontrará no Blender 4.4. Vamos conferi-los. O lápis de Griase 3.0 estreou na versão anterior do Blender, mas ainda não foi totalmente apresentado. No Blender 4.4, veremos a reintegração de algumas ferramentas herdadas que melhorarão seu fluxo de trabalho. O cardápio para a colocação do AVC foi apenas um espaço reservado em 4.3.
Como você pode ver, não foi exatamente funcional, mas agora esses posicionamentos de AVC foram reativados para que você possa controlar como seus traços são colocados ao trabalhar no espaço 3D. Camadas inativas de travamento automático significam que você afeta apenas a camada em que está trabalhando. Se um grupo estiver bloqueado, mas as camadas internas forem desbloqueadas, ele ainda impedirá que você trabalhe nessas camadas. Esta função funcionará apenas em camadas e não em grupos. Selecionar partes específicas de um desenho para escultura é muito útil. O mascaramento automático do modo de escultura permite isolar áreas de foco, de acordo com camadas de acidente vascular cerebral, materiais ou uma combinação desses filtros. Isso torna os fluxos de trabalho muito mais rápidos, pois você não precisa considerar coisas como bloqueio automático ou quais ativos de camadas podem estar. No modo de desenho, mantendo pressionado o Ctrl e o Alt enquanto clica com o botão direito do mouse, ativa a ferramenta de apagar a caixa laço. Você pode simplesmente desenhar um laço pela área que deseja apagar e simplesmente liberar. Muitas vezes, quando você está trabalhando em um storyboard ou animação, estará copiando e colando muitas camadas em novos quadros-chave e apenas aprimorando um ou dois detalhes. A função de colar por camada permite copiar todas as informações da camada e colá-las em um novo quadro de chave de uma só vez e reter cada forma e largar na camada correta. A função Simplify no menu Points agora inclui a amostra adaptativa fixa e mesclagem como funções para simplificar um AVC. O ponto de partida definido está funcional novamente no modo de edição. Isso é muito útil para ferramentas como o efeito de construção em que uma forma fechada é sempre ideal e, portanto, ter a opção de selecionar exatamente onde você deseja que essa curva comece a se desenhar seja muito útil. As camadas invisíveis em um objeto de lápis de Griase que precisavam de uma configuração de nó de geometria eram problemáticas anteriormente, mas agora tornando a camada invisível será levada em consideração pela sua árvore de nó de geometria. Agradecemos a Paul quando se trata de deixar o NVIDIA Optics Denoiser atualizado e os resultados são bastante significativamente melhorados quando se trata de precisão de cores, superfícies suaves, dispersão de subsuperfície e profundidade de campo. Ele tem um tempo um pouco mais difícil com alguns recursos, mas no geral é um grande avanço. O padrão de amostragem de ruído azul agora pode ser distribuído corretamente ao renderizar quadros em várias máquinas. O script de Shader OSL no Blender obteve algumas melhorias para se alinhar melhor com o padrão. A geração de textura usando o selecionado para ativo agora é significativamente mais rápida em alguns casos, graças ao multi-rosqueamento, a correspondência da geometria. Quando se trata de renderizar a visualização, as sobreposições foram completamente reescritas. Você não deve ser capaz de dizer muita diferença além do desempenho melhorado, mas pode perceber que as origens estão sendo desenhadas no modo de edição agora. Há melhor sombreamento de raio-x para objetos definidos para exibir na frente. Os fios na exibição de quadro de arame no modo de edição agora são exibidos mesmo quando as sobreposições estão desligadas e as curvas agora usam a opção de cor do fio na popover de sombreamento. O backend experimental Vulkan para renderizar viewport UEV, que está desativado por padrão porque ainda não suporta todos os recursos do Blender, recebeu um grande impulso em estabilidade e desempenho. Aqui você pode ver que o tempo inicial de inicialização para cenas grandes foi dramaticamente melhorado em comparação com o backend atual do OpenGL. Agora também é usado para exibir o resultado de ciclos, embora o desempenho exista o mesmo. No compositor, o nó de brilho foi alterado para dar aos artistas mais controle sobre o resultado. Novas saídas ajudam a visualizar o brilho. O valor da suavidade ajuda a misturar o brilho para que os pontos quentes tenham uma rolagem melhor. Você pode definir o valor máximo de entrada agora para que uma fonte de luz realmente brilhante não domine a cena inteira. Uma nova opção de força combinada com as novas saídas substitui o anterior e o estranho para usar o valor do mix. Também agora você pode escolher quanto da cor de entrada original é usada e definir uma cor personalizada para atingir a saída. Por fim, os tamanhos de neblina, brilho e flores foram corrigidos e agora são relativos ao tamanho da imagem, para que suas renderizações pareçam mais consistentes quando você aumenta ou diminui a resolução. A opção de embalagem no nó de tradução foi alterada para repetir e agora funciona como você esperaria ao sobrepor em uma imagem maior. Essa mesma opção chegará a todos os nós de transformar em breve, mas está apenas no nó de tradução por enquanto. Agora você pode especificar a qualidade dos nós de noise. Por padrão, ele usa a configuração no painel de desempenho de renderização para obter resultados mais rápidos ao visualizar e maior qualidade quando renderizada.
Esteja ciente de que os nós de composição ainda usam a CPU por enquanto, por isso será muito mais rápido usar o denoising renderizado quando puder. No editor de sequência de vídeo, as tiers de texto agora podem ser editadas diretamente na área de visualização. Basta pressionar Tab para editar. Um monte de outras melhorias à faixa de texto foram adicionadas como melhor alinhamento, cantos de fundo arredondados, renderização mais rápida e propriedades reorganizadas. As chaves para alterar tempo agora podem ser quebradas. Agora você pode usar o Shift D para duplicar elementos diretamente na área de visualização. A construção de proxies para sequências de imagem agora é até 30% mais rápida e foi corrigida para o conteúdo de HDR, e a reprodução do conteúdo de HDR é 2,5 mais rápida agora. Curvas, matizes, modificadores corretos e de balanço de branco são até 2 vezes mais rápido agora e muitos outros efeitos também foram acelerados. A conversão YUV para RGB para clipes importados é mais precisa agora. O Blender agora respeita os metadados de rotação de arquivos para aqueles que giram vídeos e imagens com o navegador de arquivos. Copiar tiras que têm tiras de efeito agora também copia os efeitos em vez de apenas exibir um aviso. Há muitas coisas diversas na categoria de interface e tudo se resume ao Blender, parecendo e se sentindo melhor do que nunca. O navegador de ativos agora pode classificar pelo catálogo, as visualizações renderizam mais rapidamente e é um novo operador para remover a imagem de visualização de um ativo. E para suas almas corajosas usando um tema claro, o texto deve ser mais fácil de ler na prateleira de ativos. Agora você pode bloquear a rotação da Viewport 3D, se você tiver definido exatamente onde deseja e não deseja esbarrar acidentalmente. Aceleradores de menu, tô brincando, não há como usar esse tema claro para o restante do vídeo. Os aceleradores de menu, que são as pequenas letras sublinhadas automaticamente nos menus que indicam quais letras você pode pressionar para escolher rapidamente esse item agora funcionam com alternativas como as do menu de exibição. Os nomes completos de arquivos agora são mostrados nas dicas de ferramentas, mesmo que sejam realmente longas. Os cursores de transformar e os cursores de contagem de pequenos quadros agora são mais legíveis. O ícone material foi invertido horizontalmente para fazê-lo se destacar mais do ícone mundial. Os ícones de visualização como os do material e outras listas agora mostram um pouco de ícone de carregamento enquanto carregam ou renderizam. Nos menus sem texto, eles agora mostram um pequeno fundo. Aparentemente, você já pode usar gestos do trackpad para ajustar os controles deslizantes de valor apenas 3 dedos e deslizar, mas agora você pode fazer o mesmo em seletores de cores. Muito mais operadores obtiveram dicas aprimoradas de barra com dicas de atalhos. Também na barra de status, há um novo pop-up de informações ao ocultar objetos. A animação de renderização de viewport agora mostra uma barra de progresso. A tecla de atalho do backspace para redefinir as propriedades para seus padrões não funcionava com todas as propriedades, e isso foi corrigido para um monte deles. Nos editores da imagem e do clipe de filmes, o indicador de quadro atual agora corresponde aos outros editores de animação um pouco melhor. Ajustar e dividir os editores agora tem um efeito muito bom. Nos editores do nó, a barra lateral agora pode ser transparente como na visualização 3D, o que significa que seus nós não pularem mais ao alterná-la aberta e fechada. Os painéis e os grupos de nós agora podem ser alinhados, e isso se reflete nos modificadores de nós da geometria. Além disso, o destaque da borda nos painéis foi corrigido e quaisquer entradas que não afetem a saída agora estão acinzentadas. Agora você também pode arrastar e soltar cores para o editor de nós. No Outliner, você já pode usar o Shift-clique para afetar todos os fios ou usar o controle de controle para solo para correções, mas não funcionou com a caixa de seleção ativar e desativar. Agora sim. O nome da coleção ativa agora é um pouco mais brilhante que as outras coleções. O operador de cores de amostra no modo de tinta de textura, que possui o atalho Shift-X, obteve um novo atalho Shift-Ctrl-X para aprovar a cor mesclada. As dicas de ferramentas agora podem ser exibidas enquanto a animação está tocando e recebeu outra rodada de polimento. A entrada do mouse no Off 3D foi aprimorada. No Windows, agora você pode copiar os caminhos do arquivo para o editor de imagens para poder usar o comando de cópia do navegador de arquivos. No Mac, você pode procurar teclas de atalho usando os nomes de chave nativos como comando. Além disso, os arquivos de mistura agora têm visualizações no Finder, AppSpose e Spotlight. No Mac e no Windows, as barras de título agora usam a cor do cabeçalho do tema e podem se misturar. Por fim, uma grande vitória para os desenvolvedores do Python. Nas preferências adicionais, agora há um botão que o leva diretamente à pasta de ONS. Falando em Python, sempre há várias alterações na API do Python que os desenvolvedores precisam estar cientes após o lançamento, e o Blender 4.4 não é exceção. Os desenvolvedores podem ler sobre cada alteração específica nas notas de lançamento, mas que eu quero destacar que são boas notícias para todos é que agora você pode usar as bibliotecas VFX que o Blender usa do próprio Blender. Então, os desenvolvedores do Python agora têm acesso muito fácil a tudo em OpenImageio, OpenVDB, OpenColor, IO, Material X e muito mais. Então, mesmo que você não seja um desenvolvedor, isso significa que adiciores mais poderosos podem estar indo do seu caminho. Quando se trata de importar e exportar, os vídeos agora podem ser renderizados usando o codec H265EC, que é melhor para a qualidade e compactação, e os vídeos renderizados agora são explicitamente definidos para o espaço de cores BT709, para que eles sejam exibidos automaticamente e corretamente em mais aplicativos. O operador de áudio render agora pode renderizar o formato AAC ao usar o formato Matroska ou OGG. Ele pode usar o codec de áudio Opus. As imagens XR que usam o codec de compressão DWA-AUDVAD agora têm uma configuração de qualidade.
Agora, os arquivos automáticos são sempre salvos com compactação. O USD agora pode exportar volumes animados. O deslocamento do material agora funciona com a superfície de visualização do USD, e importar o USD Point Instances agora respeita os atributos animados. A opção experimental Instancing agora funciona para hierarquias de objetos e objetos sem linha. Chamadas em Python foram adicionadas para que os desenvolvedores possam facilmente chamar funções personalizadas em prints, materiais e texturas importados. As opções de importação escalaram a transformação dos pais e aplicam a escala de conversão de unidades, e as opções de exportação escalaram unidades de transformação e medidores por unidade também foram adicionadas. Em malha USB e Alembic, os vincos de borda e vértice agora são mapeados com mais precisão para as superfícies de subdivisão do Blender. O GLTF no Blender recebeu um número significativo de correções, bem como suporte para gerenciar as novas ações com itens de importação e exportação. E com isso é tudo que é novo no Blender 4.4. Como sempre, também existem centenas de correções de bugs que não temos tempo para mencionar aqui, e na maioria das coisas este lançamento foi para corrigir bugs. Então, este é um ótimo primeiro lançamento de 2025 e vale a pena atualizar. Você pode obtê-lo hoje do blender.org e não se esqueça de apoiar o fundo de desenvolvimento enquanto estiver por lá. Muito obrigado por assistir. Tenha um ótimo resto do seu dia e feliz Blend!